pessoal, vamos estar verificando aqui agora, nesse nosso estudo da sociedade, a classificação. Quando nós estudamos classificação, normalmente dá uma sensação de que essa classificação, ou esse estudo, ele não tem utilidade prática, quando na verdade, ao compreender a classificação das sociedades, nós fazemos uma espécie de visita horizontal dos temas, né? Eu tenho 5 sociedades no direito brasileiro e quando eu estudo dos pés à cabeça, da cabeça até os pés, né? Eu pego um instituto e vou dissecando todo ele, entendendo todo ele. Aí vejo um instituto paralelo, o estudo é limitado, do lado eu tenho a sociedade anônima. E depois eu tenho o nome coletivo, depois a comandita, e vou colocando ali cada sociedade ao lado da outra. Então eu acabo colocando as 5 ali, uma ao lado da outra, e fazendo um estudo de todo o conteúdo. E de repente o que eu faço? Para poder concretizar mais ainda esse conteúdo, eu faço um estudo horizontal, ou seja, eu trabalho características comuns que existem entre essas sociedades. Então, por exemplo, quando eu faço uma classificação entre sociedades pelo ato constitutivo, em contratuais e institucionais, eu vou fazer um corte nas 5 e vou verificar que 4 dessas sociedades são contratuais, uma é institucional. E, ao saber disso, eu sei que características comuns essas 4 sociedades terão por serem contratuais. Então, esses cortes que são feitos de forma horizontal consolidam o conhecimento e dão uma espécie de sistematização do nosso conhecimento. E no concurso público, muitas vezes, o examinador, no lugar de perguntar sobre a sociedade limitada, ele pergunta sobre sociedades coligadas, ou sociedades contratuais, ou sociedades de pessoas. Por isso esse corte horizontal ele é importante, não só porque ele ajuda a consolidar o conhecimento, a compreensão e agrupar, né, vamos dizer assim, características comuns de uma mesma sociedade, e com isso a gente ter um conhecimento mais profundo, mas também o examinador pergunta em prova, então eu tenho que saber pelos 2 motivos a questão da classificação. Então quando nós estamos estudando classificação e estamos estudando essas características comuns, nós já estamos adiantando o que vamos estudar quando estivermos vendo cada uma das sociedades especificamente e fazendo um liame entre elas e compreendendo melhor ainda aquela característica, já que eu estudei também na classificação. Então, o primeiro critério de classificação que vamos verificar aqui é quanto à personalidade jurídica. O nosso direito ele trouxe uma situação de tratamento diferenciado em relação à personalidade jurídica, trabalhando as sociedades como personificadas e não personificadas. A diferença básica das duas é que a personificada ela vai ter personalidade jurídica, por quê? Porque é uma sociedade típica e, ao mesmo tempo, estará formalmente registrada no órgão competente. E as não personificadas, ou são não personificadas porque, apesar de tentar ser uma sociedade típica, não se obteve registro, aí eu teria uma sociedade em comum, ou eu posso ter também uma situação em que uma sociedade jamais terá personalidade jurídica, a sociedade em conta de participação. Então vamos lá já verificar o que eu mencionei aqui, né? A gente está vendo aqui a classificação e já verificando que os 5 tipos societários do direito empresarial estarão dentro das sociedades personificadas. Por quê? Para que uma sociedade se enquadre como limitada, anônima, nome coletivo, ela tem que ter registro. Porque, enquanto sociedade, nós já temos a entidade formada com acordo de vontade feito entre as partes que montam uma empresa e começam a exercer atividade empresarial, já temos uma sociedade. Agora, essa sociedade, para se enquadrar em um dos 5 tipos previstos no direito brasileiro, ela precisará registrar o seu ato constitutivo no órgão competente. Daí para frente ela passa a ser uma pessoa jurídica. Então, as sociedades personificadas são aquelas que são pessoas jurídicas, porque são típicas, estão previstas na lei e registraram o seu ato constitutivo no órgão competente. Enquanto a sociedade, qualquer que seja ela, não tiver ainda o seu registro formalizado no órgão competente, no caso sociedade não empresarial, o cartório de registro de pessoas, no caso sociedade empresarial, a junta comercial, enquanto não tiver o registro nesse órgão, essa sociedade é uma sociedade em comum. Em comum. Ela não é nem limitada, o ato constitutivo está dizendo que ela vai ser uma limitada, vai ser uma SA, vai ser nome coletivo, mas não é ainda por quê? Porque não registrou. Então a personificada é a sociedade formal, que, vamos dizer assim, incorpora um dos 5 tipos, ou dos 5 modelos de sociedade do direito brasileiro,
e se enquadra num desses modelos, por quê? Porque fez o seu registro, né, no órgão competente, registrou o seu ato constitutivo no órgão competente. Então essa é a sociedade personificada. Não personificada é uma dessas aí que ainda não se registrou, ou que seria a sociedade em comum, ou um tipo de sociedade que é chamada pelo nosso Código de Sociedade, mas na verdade é um contrato de investimento. Tá? Então essas duas sociedades não personificadas, elas vão compor aí esse grupo de sociedades que podem estar exercendo atividade empresarial ou não, e que não tem personalidade jurídica, sendo que uma delas é provisória, a sociedade em comum, ela não tem personalidade jurídica até que seu ato constitutivo seja registrado no órgão competente. E a outra permanentemente, a sociedade em comum de participação, que mesmo registrando seu ato constitutivo em algum lugar, não precisa registrar em lugar nenhum, mas se registrar o ato constitutivo em algum lugar, isso não confere personalidade jurídica a ela. A SCP não tem personalidade jurídica nunca, jamais, permanentemente, ok? Então, se no concurso público pergunta que tipo de sociedade é classificada como despersonificada de modo permanente? A sociedade em conta de participação. A sociedade em comum, ela está despersonificada e pode ser personificada a qualquer tempo, desde que registre o ato constitutivo, ok? Aí, quais as consequências disso? Depois vamos aprofundar um pouquinho mais da sociedade comum. A principal consequência da sociedade comum é que os sócios vão responder ilimitadamente. Respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Por quê? Se não registrou o ato constitutivo, não tem pessoa jurídica. Se não tem pessoa jurídica, não tem autonomia. Se não tem autonomia, não tem distinção. Então, quando essa sociedade atua, quem está atuando são os próprios sócios, por isso eles respondem ilimitadamente. Tá? E essa sociedade comum, ela está regulada do artigo 990 ao... Não, na verdade, 990 é o último, né? 986 a 990 do Código Civil. Ela está regulada aqui. A em conta de participação, essa eu vou falar um pouquinho mais dela, na verdade, ela é tida doutrinariamente como uma espécie de contrato, para entender, eu vou colocar entre aspas, tá? O próprio Fábio Lua fala isso, contrato de investimento. Na SCP, o que eu tenho de verdade é um empresário atuando como sócio ostensivo, atuando junto ao mercado, e esse sócio ostensivo, que está aqui atuando perante uma clientela, tem aqui sócios participantes que estão, de alguma maneira, ajudando nesse empreendimento. Normalmente fazendo investimento, ou emprestando um maquinário, ou terceirizando uma determinada atividade. Normalmente é um investimento em pecúnia. Tá? Mas como pode ser também em equipamentos, em serviços, esse sócio participante está investindo numa determinada atividade de um sócio ostensivo, esse sócio ostensivo está cumprindo um contrato perante um cliente, e o que está combinado no contrato de sociedade contra participação? Que esse sócio participante, por estar participando daquele empreendimento, terá uma remuneração, terá uma participação no resultado, no lucro que esse empreendimento vier a gerar. Essa é a base, esse é o fundamento para esse tipo de sociedade, né? Esse tipo de contratação. Na prática, você não tem uma sociedade típica em que o sócio ostensivo e o sócio participante, num processo de sinergia, fazem um contrato para prestarem serviços ou fornecerem produtos, com combinação de participarem proporcionalmente dos resultados e também proporcionalmente dos investimentos e das perdas. Não há esse compromisso com perdas, não é esse compromisso com eventuais resultados negativos. Na SCP, o sócio participante vai participar do lucro, tendo lucro. E ele aporta capital, ou ele aporta bens na atividade lá do sócio ostensivo e recebe um resultado, como quem fez um investimento mesmo. É como se ele fosse, vou colocar assim, na verdade, um sócio que emprestou dinheiro para a sociedade, não que entrou no quadro social. E aí, quando a SCP, por exemplo, tem problemas, e ela vier até a falir, o sócio participante, ele vai buscar lá junto à vara falida o saldo que lhe é devido, os valores que deveriam retornar para ele em razão da conta de participação. Ele vai entrar como credor quirografário na lista dos credores. Há um entendimento até moderno que ele seria um credor que estaria enquadrado como credor subordinado, porque é como se ele fosse o próprio empresário.
Mas só que se eu disser que ele é o próprio empresário, eu estou descaracterizando a sociedade de conjunto de participação. Nessa sociedade, o que existe é o sócio ostensivo. E ninguém sabe que ele tem participantes naquele empreendimento. Só ele e os participantes. E a responsabilidade dele perante os participantes só podem buscar dele qualquer benefício em razão desse contrato. E o sócio ostensivo tem contrato com o cliente. E o cliente só pode buscar do sócio ostensivo também o que foi contratado. Então o sócio participante é esse investidor que vai receber valores decorrentes do empreendimento, do auxílio que ele dá ao empresário que está contratando no mercado com diversos clientes. Não tendo responsabilidade o participante perante o terceiro, o cliente, né? E também não podendo buscar do cliente qualquer benefício, qualquer pagamento. A relação do terceiro cliente é com o sócio ostensivo, e esse cliente nem sabe que existem os participantes, e os participantes também têm relação com o sócio ostensivo, sem ter qualquer vinculação com o cliente, sem saber quem é o cliente, inclusive, apenas auxiliando na prestação de serviço e entrega de produtos e participando do resultado final. A SCP não tem nome, ela não pode falir, quem pode falir é o sócio ostensivo. A SCP não fala, se você que ela fala, está falando ela e os participantes. Tá? Ela também não precisa se registrar, não tem que se registrar. Ela pode ser constituída por qualquer meio, qualquer forma. Recomendo fazer um contrato escrito, mas até verbal pode ser formado a SCP de forma verbal. Isso vai ser prová-la, mas poder pode. Não precisa de escritura pública, nada. Se quem formalizar a SCP conseguir registrar em algum órgão de registro, ainda assim a SCP não ganha personalidade jurídica. A personalidade jurídica da SCP é a do sócio ostensivo. Tá? Então, é só você imaginar o nome original dessa sociedade secreta. Esse era o nome, sociedade secreta. Então, se é para ser secreta, não é para ninguém ficar sabendo. Tá? Para você ter ideia como seria, porque às vezes você fica muito alto tentar entender. O modelo de SCP que todo mundo compreende é o do pool de apartamentos. Né? Uma empresa hoteleira quer construir um hotel e no lugar de construir o prédio inteiro e alugar os apartamentos todos de sua propriedade, ela já na construção vende as unidades e quem compra a unidade já se compromete a deixar a unidade disponível para a administradora do pool, que por pelo menos 11 meses do ano vai estar alugando como hotelaria esse apartamento. E o sujeito que compra tem lá um período de 15 ou 30 dias que ele pode ocupar gratuitamente aquele imóvel. Quem compra um apartamento desses, de um hotel que na planta já vende os apartamentos para formar um pool hoteleiro, esse sujeito é um sócio participante. Ele está investindo no valor, está comprando aquele imóvel e deixando à disposição do pool para alugar para os clientes. E do resultado que vem ali, aquele pool administrativo fica com um percentual e outro percentual repassa para o titular do imóvel. Né? O titular, então, do imóvel é um sócio participante. E para você ter ideia como é sócio participante, o cliente vem, faz o seu check-in ali no pool, na hotelaria, entra naquele apartamento pensando que aquele apartamento pertence ao hotel, quando na verdade pertence a um sócio participante. E do resultado dessa hospedagem, do lucro obtido, um percentual vai para o proprietário do apartamento. Então, deu para ver o que é o SCP. Agora, grave algo que é o que você tem perguntado em concurso e muita gente acaba errando a questão. Mesmo que registrado em algum órgão, a SCP não ganha personalidade jurídica. Vai continuar sendo um sócio ostensivo, se eram 3 participantes, um sócio ostensivo, 3 sócios participantes. Não cria uma quinta pessoa a partir da soma deles, porque não gera uma nova pessoa jurídica. Tá? Segundo critério de classificação, quanto à natureza jurídica. Natureza jurídica, as sociedades são empresárias ou não empresárias. Nós já estudamos que a grande marca da empresa qual é? A autonomia, ou seja, a estrutura empresa, ela tem como funcionar sem o seu titular, sem o empresário. Né? Toda vez que a estrutura montada para atividade econômica puder funcionar, independente do dono, eu terei uma atividade ou uma sociedade do modelo empresarial. Né? E aí vai enquadrar num dos 5 tipos: nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, limitada ou anônima. As não empresárias são aquelas que o sujeito que está aqui, que montou a atividade, ou os sujeitos, os sócios que estão aqui, exerce atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística. De maneira que a necessidade dele para que a empresa funcione é crucial. Nesse caso, a sociedade será não empresária e vai adotar a forma de sociedade simples, ok? A sociedade simples é aquela que tem um objeto não empresarial.
E aí, interessante, ó, quando a gente estuda a sociedade empresária, falamos que temos 5 tipos de sociedade, porque na verdade temos 5 tipos de responsabilidade dos sócios. No caso da sociedade simples, a responsabilidade do sócio depende do que disser o seu ato constitutivo. O artigo 997 do Código Civil diz que a sociedade simples será regida, ou seu ato constitutivo deverá conter, dentre outras informações, no inciso 8º, está dizendo que deverá conter a forma de responsabilização dos sócios, se os sócios respondem e como respondem. Então, enquanto eu olho para uma sociedade empresária e pelo modelo adotado, nome coletivo, por exemplo, eu já sei que todos os sócios respondem subsidiária, solidária e ilimitadamente. Quando eu olho para um SS, uma sociedade simples, eu não tenho como dizer como os sócios respondem sem ler o ato constitutivo. Ocorre que, como a sociedade simples pode optar por qualquer modelo de responsabilidade dos sócios, o Código Civil diz que a sociedade simples poderá também optar por qualquer dos modelos da sociedade empresária, salvo anônima. Poderá optar pelo modelo, ou seja, eu posso ter uma sociedade simples limitada. Quando alguém que constitui sociedade simples estabelece que será uma sociedade simples limitada, não está migrando essa sociedade simples, que é no empresarial, para o empresarial. Está dizendo apenas que, apesar dos titulares dessa sociedade serem intelectuais e essa sociedade não ser uma sociedade empresária, adotaremos o modelo de responsabilidade da sociedade empresarial LTDA. Então, o que está dizendo o ato constitutivo? Que nessa sociedade os sócios respondem subsidiária, solidária e limitadamente pelo total do capital social não integralizado. É isso que está dizendo ao adotar a forma de limitada. Então, SS limitada quer dizer que é uma sociedade que tem uma natureza não empresarial, porque os titulares são intelectuais, mas que vão adotar a forma de responsabilidade da própria LTDA. Ok? Então é por isso que você pode encontrar uma SS limitada. A grande sacada aqui, que tem que ficar ligado, é saber que a sociedade não empresária ela é regida pelo direito civil. Por isso mesmo não vai poder falir, não vai poder pedir recuperação. Por quê? Porque não é empresarial. Quanto ao ato constitutivo, a sociedade pode ser contratual ou institucional. Essa classificação está muito ligada à classificação quanto à pessoa, em que a sociedade pode ser de pessoas ou de capital. Ou seja, quando uma sociedade é formada, eu vou já fazer quanto à pessoa para ficar mais fácil, né? Os sócios escolhem-se com que intenção? De ter consigo pessoas específicas, e eu teria uma sociedade de intuito persona, ou escolhem-se em razão do dinheiro que o outro tem, independente de quem seja, só querem reunir capital. Eu tenho uma sociedade de intuito pecúnia. A de capital e a de pessoas são sociedades em que eu vou verificar qual a importância que o sócio tem para a sociedade. Na de pessoas é crucial. Na de capital não é crucial. E aí eu vou ter efeitos práticos. Por exemplo, numa sociedade de pessoas, o sócio quiser deixar a sociedade, até pode deixar, mas não pode colocar outro no lugar dele, sem que os outros sócios consintam com isso. Porque é a fé societátis, é intuito persona, então é aquela pessoa que tem que estar ali. Já na sociedade de capital, você não pode impedir que o sócio saia a hora que quiser, vendendo a ação para quem ele quiser. A regra é essa. Tirando a situação da sociedade de capital fechado, em que o acionista, antes de vender para terceiro, tem que oferecer para quem já é acionista, nas demais situações, o sócio quer vender, vende para quem quer que seja, a pessoa entra ali, porque nenhum sócio está ali em razão de quem é, mas em razão do dinheiro que está investindo na sociedade. Na sociedade de capital é assim. Já na sociedade de pessoas, o sócio está ali em razão de quem ele é. E alguém fala assim, professor, eu escolho ser de pessoa de capital aleatoriamente? Não, não. Uma sociedade é de pessoas toda vez que o sócio puder ser alcançado no seu patrimônio pessoal de forma ilimitada ou ainda limitada, mas solidária, pagando a dívida de outro. Então, toda vez que um sócio responde ilimitadamente ou solidariamente, ele tem o direito de querer escolher quem vai estar com ele. De modo que a sociedade de capital, por excelência, é anônima, onde nenhum sócio responde pela parte do outro, responde só pelas suas ações. Nas demais sociedades, nós temos sociedades de pessoas, porque o sócio responde ou pelo outro até um limite, ou responde ilimitadamente. Aí vão poder escolher os demais sócios. Tá? Sendo a sociedade de pessoas, a constituição dela será feita por meio de um contrato social. Então, sendo a sociedade de pessoas, ela vai ser contratual.
E o contrato social, pelo menos, vai ser aprovado de forma unânime, porque ele é assinado por todos os sócios, então eu trabalho com consenso. Já na institucional, que é a de capital, a vontade de cada sócio não é tão relevante para a sociedade, de maneira que ela já nasce, o seu ato constitutivo já pode ser aprovado por maioria, não precisa nem ser todo mundo, tá bom? Então a institucional, ela adota estatuto social, enquanto a contratual, ela adota contrato social, ok? Quanto à responsabilidade dos sócios, nós temos 5 tipos de sociedade, como dissemos, e é a responsabilidade subsidiária dos sócios que diferencia os 5 tipos de sociedade. Aí eu tenho, por categoria, as que são limitadas ao valor do capital social, as que são limitadas, a que é limitada ao valor da ação ou da cota, a que o sócio responde limitadamente e a que tem 2 tipos de sócio. Então, eu tenho 3 tipos de sociedade contra classificação. Aqui eu especifiquei um pouco mais, mas eu tenho a sociedade limitada, a sociedade ilimitada e a sociedade mista. Tá? Na limitada, todos respondem limitadamente. Na ilimitada, respondo com todo o patrimônio pela dívida da sociedade. Na mista, eu tenho o sócio de responsabilidade limitada e o sócio de responsabilidade ilimitada. Quanto à nacionalidade, se a empresa é registrada no Brasil e submete às leis brasileiras, ela é uma sociedade nacional. Se ela está sediada no exterior e vem funcionar no Brasil, ela é estrangeira porque não põe aqui a sua sede. Tá? Qual a diferença mais marcante entre a sociedade estrangeira e uma nacional? Tentou-se na Constituição Federal dar um tratamento privilegiado para as nacionais, mas isso foi logo refutado pelo Supremo Tribunal Federal e depois foi retirado da Constituição o tratamento diferenciado, justamente porque aquela diferenciação que foi feita na Constituição de 88 e foi retirada posteriormente, traria bastante embaraço ao Brasil no mercado internacional. Se o mercado já é global, aquelas regras serão muito prejudiciais para o Brasil, porque apesar de querer privilegiar, quando fosse para o mercado, encontraria diversas restrições justamente por conta daquele apadrinhamento. A diferença hoje básica entre a sociedade nacional e a estrangeira é que, enquanto para as nacionais a regra é nenhuma autorização, não é necessário qualquer autorização prévia para funcionamento, a estrangeira precisa de autorização prévia para funcionar no Brasil. Existem sociedades nacionais que têm que ter também autorização, dependendo do ramo de atividade, é preciso autorização de órgãos governamentais para que aquela empresa atue. Mas a regra para as nacionais pode começar sem qualquer autorização do Estado. E o próprio registro da junta comercial não é uma espécie de autorização, é apenas uma espécie de formalização. Já a estrangeira, para funcionar no Brasil, ela já começa precisando dessa autorização, ok? Então vimos aqui, e ainda por fim nós temos a classificação quanto à concentração. Sociedades não concentradas, elas não têm outras sociedades no quadro social. Já as sociedades concentradas têm outras sociedades entre seus sócios. Aí, o que acontece aqui? A sociedade não concentrada é livre, leve e solta e não tem nenhuma outra sociedade para junto com ela responder ou ter que administrar ou algo semelhante. Já nas concentradas, nós temos sociedade participando de sociedade. Quando nós temos esse tipo de situação, o legislador criou uma classificação para quase que, vamos dizer assim, tipificar o nível de responsabilidade que cada sociedade terá. Quanto mais uma sociedade participa da outra, mais chance ela tem de ser responsabilizada solidariamente pelo que acontece na outra. Quanto menos ela participa da outra, menos chance ela tem de ser responsabilizada diferentemente dos demais sócios. Ok? Como assim? Vamos lá. Eu tenho a possibilidade da sociedade ser controladora e controlada. Uma que controla e a outra que é controlada por ela. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho uma sociedade que detém mais de 50% do capital votante da outra. Do capital que decide. No caso, no Código Civil, tratando aqui do que está no Código Civil, o capital votante seria simplesmente mais 50% das cotas. Porque no caso de sociedade de pessoas, ou sociedade de Código Civil, a participação ou o poder de voto do sócio é o poder da sua cota. E toda cota tem o mesmo poder de voto. Cada cota vale um voto, ou cada cota tem o mesmo poder que as demais. Então quem tem 50% mais uma das cotas, manda mais que todo o restante.
Aí eu tenho uma sociedade controladora, que é aquela que tem mais de 50%, e controlada aquela que tem essa parte do seu capital na mão de outra. Coligadas são sociedades em que a participação de uma sociedade na outra, ela tem um percentual igual ou superior a 10%, veja, igual ou superior a 10%, mas sem controlá-la, né? Não chega a controlar. Ou seja, até 50% ainda é coligada. 50% mais um, aí já é controladora, tá? Mas sem controlá-la. Se não tem um controle e tem mais 10% ou mais das ações, estamos diante de sociedade coligada. Chamada também de filiada, tá? Como diz o artigo 1099. Ou de simples participação, que é uma sociedade que tem uma participação inferior a 10% do capital social da outra sociedade. Então aqui é o seguinte, gente, olha, a chance de a sociedade controladora ser responsabilizada solidariamente com a controlada por determinados prejuízos causados é bem alta. Na coligada é mais ou menos. Aí eu vou ter que verificar se realmente houve alguma atuação que levasse ao prejuízo. Já na simples participação é muito raro você querer responsabilidade solidária entre essas sociedades. Eu destaquei aqui que isso está no Código Civil, por quê? Porque a Lei 5.404/76, a Lei das SAs, ela conceitua só dois tipos desses três tipos societários. Aqui nós temos três, né, controladora e controlada, coligada, simples participação. No caso do código ou da Lei das SAs, eu só tenho a controlada e a coligada. Não existe aqui a simples participação. Por que não trabalha aqui com simples participação? Porque na sociedade de capital, ter controle acionário ou ter uma quantidade expressiva de ações é importante saber, é importante identificar se uma sociedade tem isso, até para verificar se é um controlador ou se é um sócio que tem que ser chamado para os acordos de acionistas, por conta da sua participação mais elevada. Mas não tem muita relevância se for simples participação. Simples participação é só alguém que tem 10% do valor até 10% das ações para votar. Isso não é tão relevante, pode até ser considerado um sócio minoritário, né? Dependendo da concentração das ações na mão de outros sócios, esse de 10% pode ser até um minoritário. E aí a Lei dos SAs só classificou dois tipos. Estou colocando isso aqui porque numa prova a pergunta pode ser com base no Código Civil ou com base na Lei dos SAs. E eu destaquei aqui porque a sociedade coligada tem um conceito diferente na Lei dos SAs. Deixa eu mostrar para os senhores aqui, ó. A controlada, mesma coisa, considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações e o poder de eleger a maioria dos administradores, ou seja, mais de 50%. Aí sim, das ações votantes, seriam as ações ordinárias. Aqui está igual. Mas quando eu vou para a coligada, olha o que é uma sociedade coligada para a Lei das SAs. São coligadas sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa. Colocou um termo aberto. Então, influência significativa é o que faz uma sociedade coligada nos termos da Lei das SAs. Aí, a lei trouxe critérios para essa influência significativa. Disse, considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar, né, de decidir tudo, nas decisões políticas, de política financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. Aqui nem falou em percentual, é mais o poder de participar nas decisões de política financeira ou operacional. Perguntaram isso aqui já em umas 3 provas, e muita gente vai para o conceito do Código Civil, aí fala, não, desde que tenha mais de 10% ou mais e não controle. O que fez a Lei das SAs criou um outro critério. Esse poder de participar das decisões políticas é que vai torná-la coligada. E presumiu essa influência, e aqui também cai na prova, tá? Presumiu a influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais dos votos conferidos pelo capital da investida sem controlá-la. Se tiver 20% ou mais dos votos, já considera coligada, ou presume-se coligada. Isso não quer dizer que se tiver menos de 20, não é coligada, porque tem que ter o poder de participar das deliberações. E eu vou aqui já esboçar para os senhores, depois vamos nas outras aulas aprofundar um pouco mais, o primeiro tipo societário do direito brasileiro, a sociedade de nome coletivo. O que nós temos de maior marca nessa sociedade? Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente depois de esgotado o patrimônio da sociedade. Tá? Ela está regulada do artigo 1039 ao 1044 do Código Civil,
E o regime supletivo é o da sociedade simples, artigo 997 a 1038 do Código Civil. Tá? Então, quando tem um problema envolvendo sociedade não coletivo, eu vou procurar a solução do 1039 a 1044. Se não encontrar aqui, eu vou partir para as regras do 997 ao 1038. Essa sociedade vai usar a firma social porque, como todos os sócios respondem ilimitadamente, o nome deles deve compor o nome da sociedade. E publicando, inclusive, quem são os sócios que garantem a sociedade. Tá bom? Nessa sociedade, nós temos, inclusive, o nome sociedade de nome coletivo, por quê? O que ela é, na verdade? Uma sociedade formada por empresários individuais que atuam em nome coletivo. Ou seja, todos respondem ilimitadamente, como responde o empresário individual, só que eles vão atuar em nome coletivo por meio de uma pessoa jurídica. Se essa pessoa jurídica não conseguir pagar suas dívidas, acabar o patrimônio dela, subsidiariamente podem ir nos sócios em nome coletivo, porque eles vão responder com todo o seu patrimônio, solidariamente, com todo o seu patrimônio, pelas dívidas assumidas pela sociedade, como se fosse um empresário individual respondendo com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas empresariais. Ok? Então esses sócios são como fiadores da sociedade. E tanto eu digo que esse sócio, a sociedade de nome coletivo, o nome vem daí, né? É uma sociedade de empresários individuais atuando em nome coletivo. Para confirmar isso, nessa sociedade, todos os sócios devem ser pessoas físicas ou pessoas naturais. Por quê? O objetivo dessa sociedade é, com responsabilidade ilimitada e solidária, fazer com que todos os sócios administrem com medo dela quebrar. Porque se ela quebrar, ele perde tudo que tem, já que responde ilimitadamente. E para ter medo tem que ser pessoa natural. Por isso, todos os sócios têm que ser pessoas físicas, como se fossem empresários individuais, atuando em nome coletivo, tá bom? A administração será exclusiva dos sócios, por um motivo bem óbvio. Se numa sociedade os sócios todos respondem ilimitadamente caso ela quebre, é insano colocar para administrar a sociedade alguém que seja irresponsável, um terceiro. Então, na sociedade de nome coletivo, todos os sócios poderão administrar, porque todos respondem ilimitadamente, e um terceiro não poderá, porque eu não poderia colocar aqui alguém que não tem medo de quebrar. Olha a ideia, alguém que não tem medo de quebrar. Então, pensa na sociedade, pessoa jurídica, está atuando no mercado, ela é em nome coletivo, tem 3 sócios, você sabe que se ela tiver algum problema, além do patrimônio dela, que responde pelas obrigações, ela tem 3 fiadores, com benefício de ordem, mas se a sociedade não tiver patrimônio de qualquer deles, solidariamente, poderá ser cobrada a dívida inteira. Okay? Prossigamos com as outras espécies de sociedade empresária a partir da próxima aula.